Uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral prevê a redução de zonas eleitorais em todo o país. Aqui no Piauí, 30% das 98 zonas podem ser extintas e os magistrados piauienses, através da AMAP, são contra essa medida. Para falar mais sobre o assunto, a gente conversa a partir de agora com o presidente da Associação dos Magistrados do Piauí, Tiago Brandão. Doutor Tiago, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os telespectadores. Para que o telespectador entenda, em que critérios se baseia essa proposta de redução dessas zonas eleitorais? Lembrando que no Piauí são 98. Isso. De alguns anos para cá, o Tribunal Superior Eleitoral tem debatido muito essa matéria de reorganização administrativa da Justiça Eleitoral, né? E, bem recentemente, ainda no mês de maio, o presidente do TSE baixou uma portaria que pegou a todos de um pouco surpresa, né? Determinando num prazo bem curto, 30 dias, que todos os tribunais regionais eleitorais promovessem uma readequação de forma a traçar alguns parâmetros distintos para as capitais, cidades de mais de 200 mil eleitores, que no nosso caso seria só Teresina, e as demais cidades do interior do Estado. A partir daí, entidades da magistratura, do Ministério Público, dos próprios servidores da Justiça Eleitoral têm se manifestado contra esse ato do presidente do TSE, porque acredita que é um grande passo atrás, é um grande retrocesso nesse processo que, desde a reinstalação da Justiça Eleitoral, se ganha avanços, né? Avanços são ganhos. A existência dessa zona vai estar diretamente relacionada ao número de eleitores? Isso, relacionado ao número de eleitores e à densidade demográfica de cada uma das zonas, dos municípios sede de zona eleitoral. Existem números definidos já? Existe uma resolução de número 23422 do TSE que traça alguns parâmetros, mas deixa os tribunais regionais com alguma margem de decisão sobre isso. O parâmetro é mínimo de 17 mil eleitores. Esse padrão mínimo foi elevado, antigamente se falava de 10 mil eleitores, de repente foi elevado para 17 mil eleitores. Enfim, existem vários critérios, mas deixa-se alguma margem de decisão para os tribunais regionais que estão montando grupos de trabalho para estudar esse tema, para propor no plenário de cada um dos TREs uma proposta de rezoneamento, né? Mas mesmo assim, todas essas categorias envolvidas estão tentando, de alguma forma, suspender os efeitos dessa portaria ou até revogá-la, né? Convencer o TSE de que seria danoso a implementação dessa portaria numa justiça eleitoral que, como eu falei, só ganha avanço, né? A gente já é testemunha de que houve uma total depuração do cadastro de eleitores nos anos 80, viemos depois com o voto eletrônico, com a urna eletrônica, com a totalização imediata dos votos, né? Viemos agora mais recentemente com a identificação biométrica dos eleitores, de forma que um eleitor não possa mais votar por outro. E aí essa portaria, no nosso entender, é um grande passo atrás. Em que aspectos há esse prejuízo, doutor? O prejuízo seria distanciar o eleitor da figura do juiz eleitoral e da figura do promotor eleitoral, na medida que menos juízes eleitorais, menos promotores eleitorais irão trabalhar nas eleições, né? São desativadas algumas zonas, ou seja, o fórum eleitoral, o cartório eleitoral deixa de funcionar. Eventualmente pode-se criar posto de atendimento sem a presença dessas autoridades. Então, acreditamos que no processo eleitoral, diante de toda a tensão que se envolve, o que se recomenda é justamente o contrário, é que cada vez mais a Justiça Eleitoral e os órgãos de participação do sistema de eleições estejam próximos dos eleitores, dos diretórios municipais, dos candidatos, enfim, dos atores que compõem o processo eleitoral. O senhor quer dizer que isso também pode, inclusive, fomentar crimes eleitorais no momento lá do pleito? Eu diria que isso pode, digamos assim, fragilizar a fiscalização dos diversos ilícitos eleitorais que podem ser praticados durante todo o ano eleitoral. E quais os meios que vão ser utilizados na tentativa de reverter essa situação, ou de pelo menos ganhar mais tempo? Já há um requerimento protocolado no Tribunal Superior Eleitoral e as entidades de magistratura estão definindo, se esse requerimento não lograr o êxito pretendido, que medida judicial ou administrativa poderá ser tomada. O presidente do TSE, ele demonstra algum tipo de flexibilidade nesse sentido? Já demonstrou depois disso? Na quarta-feira passada, quando todos nós nos reunimos em Brasília para tratar desse assunto, ele recebeu uma comissão, né? E ouviu muito atentamente todos os argumentos, prometeu dar ainda essa semana uma resposta e nós estamos aí no aguardo dessa resposta formal do TSE. No caso do Piauí, o senhor se recordaria que zona, por exemplo, deixaria de existir, em caso passando essa resolução? Ainda hoje, nós vamos participar de uma reunião no próprio TRE, desse grupo de trabalho formado para estudar a repercussão dessa portaria no Piauí.
e estima-se que em torno de 30% das zonas eleitorais do interior do estado possam desaparecer, mas não há ainda um estudo exato sobre essa matéria. 30% é um número será um prejuízo muito grande, tanto significativo. que a nossa Assembleia Legislativa já se manifestou contrária, né? Ontem tivemos reunidos com o presidente da PPM, pedimos que essa matéria paute as reuniões dos prefeitos municipais, acreditamos também que os prefeitos municipais não vão concordar com esse distanciamento, né? Tanto das autoridades municipais como dos eleitores do seu município, dos juízes e dos promotores eleitorais. Bom, quero agradecer ao doutor Tiago Brandão, presidente da AMAP, colocando aqui um posicionamento contrário a essa resolução do TSE que prevê a extinção de algumas zonas eleitorais no Piauí. 30% delas devem ser atingidas. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, estou à disposição. Bom dia.